A NASA está com preocupações a respeito do Starship para a missão Artemis 3. Quem falou isso foi ninguém menos que Jim Free, que ele é o administrador associado da NASA para desenvolvimento de sistemas de exploração. Tá bom? Jim Free, ele foi o substituto da Keith Landers, era uma das executivas da NASA que foi substituída. Foi colocado para uma outra área e meio que quase que praticamente convidada a se retirar da NASA ali, uma aposentadoria quase que compulsória, né? Ela foi jogada no escanteio, uma profissional excelente, e agora ela está onde? Na SpaceX, olha só como que são as coisas, né? Então o Jim Free, ele é um aliado político ali do Bill Nelson, que é o administrador da NASA, e ele levantou essas questões de preocupação com relação aos atrasos do Starship, falando aqui basicamente que eles querem fazer o voo para a Lua em dezembro de 2025, e isso pode ser passado para 2026. Agora, se você acompanha o Space Orbit há um certo tempo, você já sabe que eu tenho falado que essa data de 2025, dezembro de 2025, ela é uma data fake, né? Ela é uma data para americano ou inglês ver, né? Para juntar o americano aqui. Porque tudo que é colocado no último trimestre de algum ano é para o próximo ano. Tá? Isso é um fato. Eles colocaram aqui, no caso de Jim Free, falando que a SpaceX está com dificuldades, isso é realmente preocupante e que isso pode fazer com que essa Artemis 3 vá para o ano de 2026 e ele não explicou o que eram essas dificuldades. Óbvio que tem realmente dificuldades, tá? Mas tem outras coisas bastante interessantes aqui que vale a pena a gente comentar. Como, por exemplo, a NASA sabia da dificuldade técnica de se contratar o Starship. Tanto que contratou o Starship ao invés de contratar outras opções, como a própria Blue Origin, na primeira licitação, ou a Dynetics. Não contratou. Por quê? Porque tinha problemas de técnicos maiores ainda. Além disso, teve uma outra pessoa ali que também atrapalhou o rolê, chamado Jeff Bezos de Blue Origin, que atrasou em mais de 6 meses o início do Human Landing System, que é o projeto do Starship lunar. Além disso, também teve os anos e mais anos de atrasos do SLS, com uma série de problemas. O voo do primeiro SLS foi atrasado em mais de um ano, desde a primeira das últimas datas que foi colocada, né? A previsão era voar bem antes, né? O SLS está super atrasado. A Artemis 2 vai atrasar e a Artemis 3 vai atrasar também, independente do Starship. Porque, além disso, a gente não tem trajes lunares. Tá? Os trajes lunares que são feitos pela Axiom ainda são um mock-up. Entendeu? A Axiom tá errada? Não, a Axiom foi contratada depois. Sabe por quê? Porque a NASA não conseguiu fazer os seus trajes lunares. Ela gastou $1 bilhão ao longo dos últimos anos e não conseguiu fazer os seus trajes lunares. Isso está documentado pelo relatório do inspetor-geral da NASA, onde ele disse que esse dinheiro foi desperdiçado, basicamente, porque não chegaram a resultado algum e tiveram que contratar uma empresa para fazer, no caso a Axiom. Então é muito fácil você ir lá e criticar a SpaceX e, no caso aqui, ele também criticou a Axiom, sendo que a NASA em si está cheia de problema também, tá bom? Agora, se tem uma coisa que pode acontecer, a SpaceX consegue lançar 3 Starship no ano, antes de fazer o primeiro teste, no período de 365 dias, antes de fazer o teste lunar. O SLS consegue fazer 3 lançamentos no ano? Ao custo de $4,2 bilhões, a última atualização de custos? Consegue, né? Então, qual que é o resumo disso aqui tudo? O Jim Free, ele não gosta da SpaceX no geral, tá? Ele é um cara baita crítico, ele é super pró Legacy Space ali, Boeing, Northrop, Lockheed Martin, ULA, por aí vai. Tá? Isso sempre foi muito claro. Tá? Inclusive, um dos motivos da Keith Landers ser meio que chutada da NASA, entre aspas, foi justamente a entrada do Jim Free, porque a Keith Landers, na visão do Bill Nelson, era muito para a indústria. Indústria, entenda-se esse New Space, que a gente chama SpaceX e outras empresas. E não a favor da galerinha da mamada ali, que curte a teta do Estado jogando dinheiro até não poder mais. Tá? Então, essa crítica do Jim Free, sinceramente, só vai servir como combustível para a SpaceX.
Tá bom? Se foi o objetivo dele, parabéns, beleza. Eu acho que não. Eu acho que o objetivo dele era só atacar mesmo gratuitamente e começar a fazer aquela coisa de falar assim, ó, tá vendo? O problema não é a NASA, o problema é a SpaceX. Que é muito fácil, porque aí você, além de você terceirizou, né, a parte de lançamento de pouso lunar, agora você terceiriza a culpa também, né? Porque afinal, admitir que o SLS é uma bomba, um ralo de dinheiro e um problema logístico gigantesco, com um monte de empresa ineficiente recebendo milhões de dólares, centenas de milhões de dólares em bônus por performance com um contrato atrasado, tudo bem. Agora a SpaceX que é o problema, né? A Axiom que é o problema, né? É engraçado isso que eu não vi o Jim Free falando isso da Boeing, né? A Boeing que tá com aquela trolha daquela Starliner atrasada, a SpaceX já tá indo já levou 38 pessoas para o espaço, voltou com essas 38 pessoas em segurança e a Boeing não levou ninguém, cara. Ninguém. E tomou, já vai passar de $1 bilhão de multa, não entregou nada, não sabe quando voa, não sabe se voa, não vai ter foguete no futuro, e eu não vi o Jim Free falando nada. É curioso isso, né? É bem curioso como as coisas acontecem quando você tem lobby enfiado no meio, né? Mas fica aí a discussão. Você acha que o Jim Free tá certo? Você acha que quem tá certo nessa história? Deixa aí nos comentários.